Deu. Pronto. Ok, beleza. Então, a gente está falando assim, dessa questão da digitalização, né? E a ideia, então, porque quando a gente fala de gamerização, até então a gente está falando de um mundo digital que às vezes a gente tenta representar no real. E agora a gente está falando do inverso, é pegar o mundo existente, o real, e levar para o digital, né? E como que a gente faz isso, né? Em termos de ideias, de melhores práticas, é mais um bate-papo nesse sentido, né? Algumas reflexões. Bom, a minha apresentação a Rosângela já fez, então a gente pode passar. É a questão, né, do que é o BIM. Eu não vou aqui me estender muito com essa questão, mas é a gente entender que o BIM envolve várias coisas, né? Desde modelo, né, do próprio processo de modelagem, sim, os processos de gestão, né, tudo isso e mais um pouco, né, quando a gente fala de BIM, é a gente entender que o centro de tudo está numa gestão de informação, né, como o que eu faço com tanta informação, como que eu insiro, como eu extraio, como eu comunico, né? Às vezes eu brinco com o pessoal que não devia nem ser information, né? Deve ser building communication model, né? Porque se não envolver comunicação, a gente não faz nada, né? É claro que a gente tem o BCF, né? Que fala de comunicação, mas o que adianta ter um monte de informação dentro de um modelo, dentro de um ambiente virtual, que no fim das contas às vezes não serve para nada, né? Vira um monte de lixo. Então, enfim, são reflexões que à medida que a gente avança no trabalho com o BIM, nas nossas experiências, a gente vai tendo essas reflexões. E eu acho bem interessante trazer a questão de quando a gente fala de digitalização, a gente está falando de captura de realidade, né? Então, estou fazendo uma captura da realidade, podemos usar diversos tipos de equipamentos para isso. Então, eu acho que eu tenho aqui até no slide algumas fotos deles. Mas tanto na captura de realidade como no BIM, né, para isso ser efetivo, para isso ter realmente um ganho para todas as partes, a gente tem essas duas tríades que elas trabalham assim juntas, né? Eu falo de objetivo, qual é o objetivo desse trabalho de captura de realidade? Qual o recurso que eu tenho? Quando eu falo de recurso, a gente está falando não só do custo efetivo, né, para realizar o trabalho, mas quais são os equipamentos disponíveis, quais são os melhores equipamentos, o tempo que eu vou levar, né? Lembrando que tempo é recurso nosso também. E principalmente pensar o que eu vou fazer, né? Que está muito ligado ao objetivo dessa minha captura de realidade, né? O que eu vou fazer com ela, né? Ou com os possíveis usos que eu posso ter para ela. E aí a gente está falando junto também, claro, que envolve então, diversos tipos de tecnologias, processos e pessoas, né? Então, da mesma forma que a gente fala do BIM, está envolvendo essas três coisas, quando a gente está falando de captura de realidade, e do próprio BIM, a gente está falando dessas seis coisas entrelaçadas, né? Uma coisa é a gente falar no processo de gestão mais amplo, então a gente está falando de tecnologias, processos e pessoas, e quando a gente traz para o nível mais tático, mais operacional, a gente está falando principalmente operacional, a gente está falando aqui, né? A gente tem que estar atento a isso, porque senão a gente, às vezes, pode pedir uma captura de realidade, uma digitalização muito densa, muito fina, muito milimétrica em termos de precisão, mas que eu não vou fazer uso dela, então ela vai ser cara, vai ser difícil de manusear, enfim, são questões que nós temos que estar atentos. E quando a gente fala de captura de realidade, temos alguns usos possíveis aqui já. Essa aqui à esquerda é uma captura de realidade feita com um scanner Leica, uma BLK, e você vê que ela captura além do formato, você vai tirar as medidas, você vai ter textura, cor, e a gente pode ter uma parte dessa captura de realidade junto de uma imersão de realidade aumentada, onde eu tenho então a inserção de objetos paramétricos de um projeto dentro de uma captura realizada previamente. Isso é para fazer um estudo, por exemplo, de inserção de um retrofit ou de uma gestão de facilities, por exemplo, né? Então são possibilidades de uma captura de realidade. Aqui são dois equipamentos, por exemplo, que eu uso, né? Vocês podem ver que não são equipamentos grandes, na maioria das vezes, são equipamentos pequenos, mas muito potentes, e que, de modo geral, eles têm um trabalho muito rápido, tá? Para vocês terem ideia, esse equipamento aqui, esse é um trabalho que eu fiz aqui no Sinduscom DF,
Esse pavimento, que a gente chamou de pavimento BIM depois, ele tem 900 metros quadrados, eu levei 2 horas só para fazer todo o escaneamento dele, tá? E essa planta baixa aqui, ó, que vocês estão vendo, desse pavimento, ela já foi sendo gerada à medida que a captura foi realizada, tá? Então, o próprio equipamento, você vai montando, né? Ele monta essa captura e você já tem uma pré-percepção de como que vai ficar essa nuvem de pontos ou esse espaço virtual depois. E como que isso é feito sempre, né? Eu falo sempre que quando a gente fala de captura de realidade, eu estou falando assim, ó, tem que ter o mesmo conceito da topografia, né? Um ponto tem a visada do anterior, tem que cobrir, um ponto cobre o outro para que o equipamento se localize. Mas grande parte do serviço realizado aqui, ele é feito muita coisa já com processamento interno na nuvem e muita coisa já com inteligência artificial, tá? Depois me avisaram que esse link aqui estava quebrado, ou depois eu vou mandar para vocês. Esse aqui é um tour virtual que eu fiz de um museu aqui em Brasília, tá? Dá para vocês terem uma ideia. Aqui a gente insere informações nele, a gente começa a ter uma visão tridimensional do espaço e tudo isso online, tá? De que a gente consegue, então, ver como que ele acontece. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Vou interromper rapidinho o compartilhamento só para botar na outra janela aqui se abrir. Só um instantinho. Deixa eu ver se vai abrir. Aqui abriu. Tá? Eu tenho aqui essa imagem que vocês viram aqui. E aí eu posso vir e entrar no meu pavimento, por exemplo, né? Isso tudo aqui já foi feito com um desses equipamentos e a gente consegue ter uma visualização. Nesse caso, o objetivo era mostrar a exposição, né? Então, assim, os quadros. Então, foi posicionado bem pertinho dos quadros para a gente tentar ver para que quem entrasse no tour conseguisse realmente ver os detalhes, tá? E a gente conseguiu também inserir os links, por exemplo, dos audioguias que tinha junto da exposição. Então, assim, é aí que a gente fala, qual que é o uso, né? Aqui no caso tinha um objetivo claro, que era da exposição, mas nada impede que esse modelo venha a ser utilizado no futuro para próximas instalações. Por quê? Porque além de ter a planta baixa, como vocês podem ver aqui, eu posso fazer medidas de pé direito nesse espaço. Tá joia? Então a gente consegue com essa trena aqui, ó, fazer uma medição, por exemplo. Então eu venho aqui e vou medir, eu falo, eu tenho um pé direito aqui aproximado, ó, de 4,20 m. Então, que tipo de objeto eu posso considerar nessa instalação, pensando nos equipamentos de ar-condicionado, de sprinkler, de instalações que eu tenho, né? Então, tudo isso são possibilidades que um tour virtual traz para nós, tá joia? Sem contar o que eu brinquei com o pessoal, né? Uma exposição que era para ser itinerante e temporária, de alguma forma ela está eternizada, né? As pessoas hoje ainda podem visitar o museu e ter acesso a ela, né? Sem contar assim o planejamento, né, que as pessoas podem fazer então em relação a futuros passeios, né? Entender o que é de interesse de um museu. Algumas pesquisas de quem trabalha com esse tipo de tecnologia e dizem que a taxa de conversão de visitas de museus e de lugares públicos que possuem esse tipo de tour virtual aumentam em mais de 70% a conversão de visitas, né, presenciais. Porque as pessoas veem o online, ficam interessadas, acham bonito, acham legal e têm a tendência a ir para o local, né? Então, assim, são situações interessantes em termos de possibilidades. Então, por isso que quando eu falo dos usos, né, possíveis, então a gente está falando que podem ser imobiliárias, anunciando diversos tipos de imóveis, lojas, já vi esse tipo de trabalho com loja online,
né? Você pode, então, em vez de fazer uma compra no site virtual comum, você pode passear por dentro da loja física e fazer os seus pedidos por lá, no próprio setor de hotelaria. Seguro e restauração, por exemplo, é uma área que eu já trabalhei. Então, por exemplo, levantamento de bens tombados, que você precisa fazer não só, por exemplo, laudos de estado de conservação, mas também de registro, né, de forma, de tamanhos, isso é muito importante. A parte aí toda aí de arquitetura, engenharia e construção, né, levantamento de obras, levantamento de situações existentes, e como eu mostrei no exemplo também de gestão de instalações. Além disso, essas tecnologias hoje possibilitam outras questões, né, que a gente está falando. Então, por exemplo, eu faço aquele tour, tinham pessoas dentro do espaço, eu não preciso que as pessoas saiam de lá para que esse trabalho seja feito. Então, ele trabalha que nem o Google Street View, né, que vai lá dar uma borradinha no rosto, né, ele já traz a visão de planta baixa, que para gestores isso já faz uma baita diferença. Eu faço medições, incluo anotações, né, as imagens eu posso gerar fotografias de alta resolução, e a gente tem uma visão completa do nosso, que vai vir a ser o nosso gêmeo digital, tá joia? Além disso, né, existe uma produção de plantas baixas em PDF, geradas automaticamente por inteligência artificial. São plantas baixas esquemáticas, mas elas agilizam muito quando a gente está falando de cadastro, né, principalmente. A gente tem nuvens de pontos e mesh dos ambientes. Os arquivos tipo mesh eles já são usados já para gamificação, né, mas assim, é uma das possibilidades. E a gente tem também uma total integração com o Google Street View. Então, se eu quero colocar esse meu modelo dentro do Google Street View e possibilitar que as pessoas pelo Google já façam essa visita, também é possível, tá? Então, a questão das informações, né, a gente pode inserir diversas caixinhas de informações. Aqui uma visão, né, da planta baixa que vocês viram lá no modelo, aqui uma planta baixa esquemática gerada por ele. Tem outra melhorada aqui maior para vocês verem. Quando a gente faz seguros, né, e perícia, a ideia é que a gente possa registrar a cena com maior agilidade e detalhamento possível, né? E que gere um melhor entendimento. Você imagina um laudo de perícia só com fotos, até você entender o que aconteceu, até você conectar, né, onde estão todos os objetos, todas as coisas, com um levantamento desse, você tem uma melhor fidelidade, né, do que foi feito e precisão em relação de onde as informações foram retiradas. Na parte de restauro, né, e patrimônio, a gente também consegue fazer todo um registro do estado de conservação e de forma assim precisa. A nuvem de pontos, para quem não viu, uma nuvem de pontos, né, porque a gente chama de nuvem de pontos, que é essa coisinha assim toda cheia, literalmente são vários pontinhos, né, juntos um do outro. Essa aqui foi uma casa que foi feito um levantamento com desses equipamentos. E vocês percebam que está sentindo falta do telhado, né? Porque o equipamento aqui ele foi sendo colocado no chão. Então, por isso não tem do telhado. Se eu tivesse que fazer do telhado, teria que ter feito um drone, alguma coisa assim, para completar, tá joia? Mas, assim, do ponto de vista de cadastro, para entender como está a situação do imóvel e fazer o seu levantamento é mais do que o suficiente. Aqui são as plantas baixas esquemáticas geradas automaticamente. Você vê, é uma casa que está em 4 níveis, e ele gera automaticamente os 4 níveis, já com inserção de elementos fixos, né, de banheiro, cozinha, armários, né, já inserido de forma automática e também com cálculo aproximado de áreas. Esse aqui, por exemplo, é a planta esquemática lá daquele pavimento do Sinduscon, que vocês viram a foto do levantamento, né, e também já traz as áreas para nós. É claro que isso aqui é uma planta que você fala assim, já posso usar direto com um projeto? Ainda não, ela precisa de refinamento. Mas para um primeiro cadastro, uma verificação diária, uma verificação, uma disponibilização de documento para terceiros, por exemplo, no caso de eventos, no caso de uma imobiliária para uma pré-venda, né, para disponibilização, é mais do que suficiente. Né? Outra questão que a gente tem trabalhado é como a gente captura, né, o prédio ou qualquer edificação de forma realista, né, ele permite aumentar o que a gente chama de retorno de investimento.
porque vai estar reduzindo os custos de gerenciamento e de manutenção contínua das instalações, né? Então, a gente consegue fazer um acesso imersivo, né, no modelo, e a gente tem uma medição precisa, né, dos equipamentos, a gente consegue ter uma visão do que necessita ser feito de fato. Eu estou diminuindo as inferências humanas, né? Um acho que eu lembro, eu acho que eu sei como é que é, eu evito aquelas 3, 4 visitas que eu tenho que ter de um técnico para resolver como que vai fazer um serviço, por exemplo, né? Dessa forma, isso se torna muito mais fácil. Aqui é um outro modelo com uma documentação de sala de máquinas, muito parecido com aquele outro. Deixa eu ver se vai dar certo abrir aqui. Eu compartilho com vocês. Espera aí. Deixa eu pegar aqui. Aqui, abriu. Essa aqui é uma sala de máquinas. Né? Imagina quem vai fazer manutenção aqui, né? Já sabe qual que é o espaço que ele tem para trabalhar, que tipo de equipamento, de ferramenta ele tem que levar. Eu já tenho aqui falando o nome do equipamento, né? Posso ter o modelo, posso ter diversas informações aqui, que a pessoa então já sabe, quando for abrir um chamado de manutenção, o que eu tenho que fazer. Né? É literalmente outra realidade, né, em termos de trabalho. E 30, né? Até 2 horas, na verdade. Né? Eu consigo ver a marca direitinho, né? Eu consigo ver diversos detalhes desse equipamento. E antes eu só poderia, então, talvez saber que tipo de instrumento levar se eu fosse fazer, talvez, visitas locais, né? Eu ainda falo qual, consigo colocar todo tipo de informação aqui dentro. Deixa eu voltar para a nossa apresentação aqui. Aqui é uma outra que eu fiz de uma subestação, por exemplo, com um quadro, e aí eu coloco uma fechar o foto. microfone, pessoal? Assim, tem um abertinho aí. David, tem o teu microfone está aberto, aí está vazando o áudio aqui, querido, por favor. Vamos lá. Fecha o microfone dele, Ju, você está com... Tá, consigo. Pronto, fechei. Isso, legal. Beleza. Foi. Então, aqui a subestação, por exemplo, então, em vez de fazer um escaneamento com os quadros abertos, que ficaria muito confuso em termos de navegação pelo espaço, então eu fiz a navegação e inseri uma foto do quadro interna, né, que é a informação que muitas vezes os engenheiros vão precisar. Eu quero saber quais são os disjuntores que estão dentro daquele quadro, o diagrama unifilar. Então, a gente entender qual que é a informação, né? Aí volta aquele slide inicial, né? Qual que é o uso, qual que é o objetivo. Então, tudo isso é importante para eu saber qual a informação eu vou colocar aqui. Aqui também um outro trabalho, né, que eu fiz na parte de escaneamento. Eu gosto muito de usar essa nuvem no formato XYZ, que ela é uma nuvem mais leve. Você percebe que a gente consegue ver bem os pontinhos aqui, ó. Eles não são tão juntinhos como uma outra que eu mostrei. O que acontece com isso aqui? É um arquivo mais palatável para a maioria dos computadores, né? E aí eu consigo jogar aqui, por exemplo, a nuvem de pontos junto com a modelagem, ó. E a gente consegue ver como que eu junto uma coisa com a outra. Isso aqui era um escritório, pessoal, de quase 2.000 metros quadrados, e percebe a quantidade de baia, a quantidade de salinha que eles foram fazendo ao longo do crescimento da empresa. E eles tinham que fazer uma regularização junto ao corpo de bombeiros local, né? Agora, você imagina levantar tudo isso na trena, na mão, né? Como que seria isso, esse trabalho, né? Assim, enquanto que isso aqui eu fiz o levantamento em um dia. Então, assim, e depois a gente levou mais alguns 3, 4 dias para fazer a modelagem, já que a gente inseriu algumas partes de instalações, né, luminárias que eram importantes, toda a parte de mobiliário, né? Então vai do refinamento que eu necessito dessa modelagem. Mas percebam que o meu escaneamento, ele pega piso e teto, né? Tá vendo aqui as luminárias? Ó? Né? Eu tenho as duas informações. Aqui, por exemplo, como ficou a nuvem de pontos lá
do Sinduscom, né, pegando toda essa arte, o desenho que eu tenho em cima da grelha, né, foi feito também aquele mesmo tour virtual em relação ao pavimento BIM, então consegue passear, ver como é, tirar medidas, os links de interesse. E aí como que a gente fez, né, essa modelagem? A gente pegou tanto o espaço então real, gerou o BIM, né? A gente pegou aquela planta esquemática, a nuvem de pontos. Aí eu ainda faço uso das imagens, porque às vezes a nuvem de pontos, se vocês olharem aqui, às vezes eu tenho dúvidas, né? Surgem algumas dúvidas em termos de acabamento, Eu ainda ou, faço. ou tenho algumas, como é que se fala assim, algumas sombras, né? Então a gente precisa às vezes, fazer uso daquelas imagens lá do tour, né? Então, com isso, a gente faz uma modelagem bem realista e que aí gerou, né, quando a gente foi fazer depois checagem, né, de como ficou o modelo, a gente tentei aqui pegar no mesmo ângulo de visualização, a gente vê que a gente consegue um trabalho com quase fotorrealístico aqui, né, do que se eu for botar isso aqui num software de renderização, eu tenho quase um realístico em relação ao que está lá em loco. E o que falta, então, isso aqui para virar, por exemplo, um gêmeo digital, tá? Hoje isso aqui é o que a gente chama de um clone digital daquele pavimento. Para ele virar um gêmeo digital, que ele está em processo é a gente inserir, por exemplo, sensores e a gente conseguir controlar o ambiente real através do modelo digital, né? Então, hoje nós estamos nessa etapa do trabalho, justamente para a gente poder trazer, né? Porque a gente fala tanto do gêmeo digital e a gente quer ver, então, exemplos reais, né? Nesse trabalho. Só que é isso, né, gente? É todo um vai e volta de tecnologias, né? Para a gente conseguir rodar isso aí. A gente vê um pouquinho da nuvem aqui junto com o modelo. Neste caso do Sinduscom, como que foi feito? Só para a gente esclarecer, vocês estão vendo aqui alguma coisa de instalações, né? Tubulação de ar-condicionado. Eu fiz uso de duas informações. A gente fez uso tanto daquilo que o scanner capturou, quanto das informações que tinha de projeto desse espaço. Então, toda a parte de instalações que é embutida, que não estavam visíveis pelo scanner, então elas foram modeladas conforme projeto. Tá? E claro, daí compatibilizadas com o que tem logo. Então, às vezes a posição do ar-condicionado, a gente viu que no projeto estava de um jeito, e no local em outro. Aí a gente coloca a importância, por exemplo, desse tipo de escaneamento para a realização de um as-built, né? Aqui, por exemplo, é um corte, então, esquemático, junto com a nuvem de pontos, para a gente ver a questão dos níveis, né? Quais são os níveis que a gente vai adotar no caso do projeto. E aí existem, né, alguns princípios de modelagem que é importante a gente ter quando a gente fala desse trabalho, que é uma limpeza da nuvem de pontos, né? Eu entender o que é o que eu vou precisar de informação do que está ali e o que é lixo, né? Então, fazer uma limpeza do modelo. Essa aqui foi uma casa que estava com uma obra parada, uma obra abandonada, foram recuperar e foram fazer um projeto novo. E aí os arquitetos me ligaram apavorados, porque eles gastaram mais de uma semana tentando fazer o levantamento dessa casa e não conseguiam, porque simplesmente vocês podem ver que não tem uma parede reta praticamente nessa casa. Então, quando eles tentavam fechar essa informação num AutoCAD, não fechava de jeito nenhum, né? Assim, o modelo simplesmente, a planta baixa não ficava minimamente coerente, tá? Então, foi feito o levantamento e a modelagem em BIM para conseguir, então, ter a extração do que é o real que tem lá hoje, para eles darem prosseguimento ao desenvolvimento de projeto, tá? Então, assim, a gente precisa entender, né, volta, os usos, né? Então, assim, isso aqui, esse muro ia ser detalhado? Não, então ele poderia, por exemplo, ser retirado dessa nuvem de pontos, né? Outra coisa importante é a gente entender a rugosidade, né, a não planicidade dos elementos. Por exemplo, uma laje, né, vida real. A laje tem flecha, né? A estrutura cede, ela não fica 100% plana. E quando eu estou modelando, o meu modelo, né, automaticamente, ele faz o quê? Ele faz superfícies planas,
Então, quando a gente tem uma situação assim, ó, é por quê? Porque a parede do meu modelo, ela está reta, mas o real não. Então, tem uma cobertura aqui meio desigual dessa parede. A mesma coisa acontece nessa laje aqui, ó. Então, a gente consegue ver os pontos dela, por exemplo, que estão mais altos, ou que estão mais baixos, né? Aqui, por exemplo, eu tinha entulho mesmo dentro da obra, então dificulta o entendimento de qual que é o nível correto dessa plataforma, né? São, vamos dizer assim, refinamentos de uma modelagem BIM que precisa estar conversada com o cliente, né? Aqui uma foto interna, por exemplo, isso aqui, ó, isso aqui é lixo, isso aqui era tijolinho que estava lá armazenado dentro da obra, entulho. Percebam que essa obra também ainda estava taliscada, então isso era uma outra questão a ser considerada na modelagem, né? Com a talisca, sem a talisca, como está ou como ainda vai ser essa parede, né? Difícil às vezes de entender qual que é a gente realmente perceber principal questão do modelo, né? Entender assim onde vão ficar esses elementos, principalmente numa situação de obra inacabada como era essa. Tá joia? Né? Você vê que, por exemplo, esse elemento aqui, ó, eu poderia ter tirado, era uma pessoa que estava não passando aqui no meio do escaneamento, ó. Tá? Então, mas assim, olha, aqui está aqui a nuvem de pontos, ó, tinha um outro elemento aqui também, ó. E aí algumas coisas que eu faço questão, né, de deixar, por isso eu até deixo um slide aqui sem imagem, para reforçar muito esse ponto. Que toda nuvem de pontos captura apenas as superfícies visíveis, né? E apenas pelas imagens não é possível afirmar quais são os elementos estruturais ou não. Tá? Isso é muito importante para quem vai trabalhar com isso, né? Cuidado para não assumir uma responsabilidade sobre aquilo que você não tem certeza, tá? Um exemplo aí típico é forro e laje. Às vezes você acha que é uma laje, mas pode ser só um forro, né? Eu tenho muita questão de revestimento de shaft junto de pilares, então, aquilo que tem, aparentemente é um pilar, mas na verdade metade daquilo ali é um shaft, quer dizer, cuidado com, você não pode assumir questões sem você ter informação de fundo para confirmar. Tá joia? Um exemplo típico disso aqui, ó, isso aqui é um shaft, ó, isso aqui não é um pilar. Esses aqui são pilares metálicos revestidos. Eu não sei exatamente qual é a espessura desse pilar, o diâmetro dele, tá? Eu vou ter que confiar no projeto executivo, porque é só a informação do scanner, eu não posso falar 100%. Não, eu tenho certeza que é essa a dimensão do pilar. Outra questão, a gente tem que considerar o posicionamento dos vãos, né? Então, eu vou considerar aqui que esse vão ele devia estar aqui dentro, que nem está esse de baixo, ele passa para fora. Quais são os limites e alinhamentos que você vai considerar? Né? É importante também ter isso em mente, né? Que você pode e deve fazer essa conversa, esse ajuste. Né? A gente entender que, em função dessa falta de planicidade, a gente entender que a nuvem traz a superfície, né? É entender qual que é o nível médio que vai ser seguido, o nivelamento, né? Entendendo que vão haver distorções. Então, o que que é sujeira, o que que é resquício, o que que é realmente o nível principal. Então, isso aqui é uma questão importante a ser avaliada. Então, perceba que nesse caso aqui, ó, ele estava muito rugoso aqui em cima para ser considerado o nível dessa laje. Então, eu trouxe o nível da laje um pouquinho para baixo. Por quê? Porque isso tudo aqui é superfície. Isso não é o elemento, né, da laje em si, a espessura dela toda, né? Aqui também, ó. Então, a gente deixa um pouquinho da nuvem para fora para a gente poder enxergar realmente o que é o elemento. Também deve ser debatido quais são as famílias que vão ser consideradas, né? Então, cuidado com o tipo de elemento, aquela questão de, eu estou modelando o que eu acho que é um pilar como um elemento de pilar, né? E parede como parede, mas será que é isso mesmo? Eu posso fazer isso? Que tipo de família de parede é essa que vai entrar nessa modelagem? Outra questão, né? Cuidado, né, com as classificações e informações disponíveis. E o que é necessário também neste momento? Então, imagina você entregar um trabalho desse super complexo, mas eles vão usar só a planta baixa. Então, é o famoso, né? Quem comunica não se estrumbica, tem que estar conversando. E às vezes a gente tem que estar fazendo o quê? Uma conversa que eu falo às vezes de educação, né? De,
mostrar para o seu cliente, né? Você tem realmente que incluir esse tempo no seu serviço, né? Mostrar para ele quais são, o que que ele realmente pretende, né? Porque muitas vezes ele não entende quais são, nem do ponto de vista de exatamente quais são os recursos, e também não exatamente quais são as limitações dele, tá? Então, são questões a serem levantadas. Tá joia? Então, por isso que a gente coloca essa informação, essa questão, né? Que é digitalização e BIM, com comunicação é tudo, né? As limitações, como eu falei em relação a gente capta superfície, né? Elas têm que ser e deixar muito claro que tipo de produto que vai ser entregue. Então, assim, não, vou entregar só a nuvem, vou entregar a nuvem com uma planta baixa, vou entregar a modelagem, que tipo de modelagem é essa? Ou eu vou inserir que tipo de informação? Eu vou poder fazer a gestão, por exemplo, inserir informações de gestão nesse modelo ou não vou? A gente sabe que é possível, né? São muitas as possibilidades, mas a gente está aqui, então, para explorar elas, mas deixar muito claro, né, como que isso pode vir a ser feito esse uso, tá joia? Então, primeiramente, agradeço, né, a presença de vocês, escutarem aí todas essas explicações. Eu fico aberta aí às questões, aos comentários de vocês. Esses são meus contatos. Fiquem tranquilos aí para me contatarem, tá joia? Eu vou responder com muita alegria. Mas se vocês tiverem, né, alguma questão, algum comentário, eu fico à disposição, tá joia?